Olá, sejam muito bem-vindos. Este material é totalmente baseado no caderno de estudos preparado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Então, bora direto ao ponto, porque hoje a gente vai construir juntos toda a base que você precisa saber sobre a administração e a estrutura do Estado para mandar bem no concurso da Alero. E para começar, olha só essa frase do professor Lessa que guia todo este capítulo. Ela define perfeitamente a nossa missão aqui. A gente precisa construir uma base sólida, sabe, tijolo por tijolo, para entender de verdade como a máquina do Estado funciona. É como construir uma casa. Não dá para subir as paredes sem um bom alicerce. E é exatamente isso que a gente vai fazer. E qual vai ser o nosso caminho? Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o básico da gestão, depois a gente vê como as organizações se desenham, entende as regras específicas do setor público, desvenda aquela divisão de poder que sempre cai em prova, conhece a família da administração e, no final, a gente amarra tudo com um resumo estratégico. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. Antes mesmo de falar de governo, prefeitura ou qualquer órgão público, a gente precisa entender o básico de como qualquer organização funciona, seja uma padaria ou uma multinacional. E tudo, absolutamente tudo, começa com um ciclo de 4 letrinhas que é o DNA da administração, o famoso PODIC. Pensa no pod como o motor que faz tudo girar. É super lógico, olha só. Primeiro você precisa planejar, ou seja, decidir para onde quer ir. Depois, tem que organizar a casa, né? Colocar cada coisa no seu lugar, definir quem faz o quê. Com tudo organizado, é hora de dirigir, que é liderar a equipe para fazer o trabalho acontecer. E por fim, tem que controlar, para ver se o que foi planejado lá no começo está realmente saindo do papel. Simples, né? Mas extremamente poderoso. Agora, dentro daquele P de planejar, a coisa fica mais interessante. E aqui, atenção, porque a FGV adora cobrar isso. O planejamento se divide em 3 níveis. Pensa numa pirâmide. Lá no topo está o estratégico. É a visão de futuro, o grande objetivo da organização, algo bem amplo. Descendo um degrau, vem o tático, que transforma aquela visão em planos mais concretos para cada departamento. E lá na base, no dia a dia, está o operacional, que é a tarefa prática, o como fazer. Um não existe sem o outro. Beleza, já planejamos. O próximo passo do ciclo é organizar. E aqui a gente vai ver os desenhos da organização, sabe? Os organogramas. E fica o alerta do professor Lessa. A FGV tem uma quedinha especial por cobrar as desvantagens, as falhas de cada um desses desenhos. É aí que mora a pegadinha. Então, vamos olhar bem para essa tabela. A linear é aquela bem tradicional, chefão, funcionário, super rígida. A linha staff já mistura quem executa com quem assessora. Mas o pulo do gato, o que a FGV quer saber se você sabe, está na funcional e na matricial. O grande problema delas é a tal da duplicidade de comando. Imagina você ter 2 chefes diferentes te dando ordens ao mesmo tempo. É a receita para o caos e para o conflito. Então, para cravar na memória, qual é a estrutura famosa por gerar essa confusão de múltiplos chefes? Exatamente, a funcional e, de um jeito ainda mais forte, a matricial. Guarde isso com carinho porque tem cheiro de questão de prova. Muito bem. Até agora, a gente estava no mundo da administração geral. Agora, o jogo muda. A gente entra no campo específico da administração pública. E aqui, meu amigo, as regras são outras, são inegociáveis. É o verdadeiro código de conduta que precisa guiar cada passo de um agente público. E para decorar esse código, existe o mnemônico mais famoso dos concursos, o LIMP. Legalidade. O servidor só pode fazer o que a lei manda ou permite. Impessoalidade. Nada de favorecer amigo ou se promover com o cargo. Moralidade. É agir com honestidade e ética. Publicidade. Os atos têm que ser transparentes. E eficiência. Entregar o melhor resultado, gastando o mínimo possível. Isso não é favor, é obrigação. E além do LMP, que está lá, escrito na Constituição, existem 2 princípios que são a base de tudo, mesmo não estando explícitos. O primeiro é a supremacia do interesse público, ou seja, o bem da coletividade vem sempre em primeiro lugar. E o segundo, super importante, é a autotutela. É o poder e também o dever que a administração tem de corrigir os seus próprios erros, anulando atos ilegais. Pessoal, agora é hora de atenção máxima. A gente chegou no que o professor Lessa chama de um dos pontos mais cruciais e mais cobrados pela FGV. É aqui que a banca separa quem está preparado de verdade. A diferença, que parece sutil, mas é gigantesca, entre desconcentração e descentralização.
Vamos começar com a desconcentração. Pensa assim, é uma arrumação interna. Imagina a Assembleia Legislativa. Quando ela cria dentro dela mesma uma diretoria de finanças, uma comissão de Constituição e Justiça, ela está distribuindo tarefas internamente. Ninguém novo foi criado, é a mesma empresa, só que com setores mais organizados. Agora, a descentralização é outra história. Aqui o Estado não está arrumando a casa, ele está criando uma casa nova. Ele pega um serviço e entrega para uma entidade nova, com CNPJ próprio, com vida própria. É como se o Estado de Rondônia criasse o IPERON, que é uma autarquia. Ele não criou um departamento, ele criou uma nova pessoa, uma nova entidade para cuidar das aposentadorias. E esse slide aqui, gente, é para tirar print e colar na parede do quarto. Ele resume tudo. Desconcentração é interna, cria órgãos e tem hierarquia. Descentralização é externa, cria entidades e não tem hierarquia, e sim uma supervisão. E um macete de ouro para nunca mais esquecer. Desconcentração cria órgão, descentralização cria entidade. Pegou? Com isso, não tem como errar na prova. E essa história de criar novas entidades pela descentralização acaba formando o que a gente chama de administração indireta. É como se fosse a família estendida do Estado. A administração direta é o núcleo central, União, Estados, municípios. E a indireta são esses filhos criados para ajudar nas tarefas. E aqui está a foto da família completa. A gente tem as autarquias, que são bem parecidas com o Estado, as fundações públicas, que têm um objetivo mais social, e aí vem a dupla que a FGV adora usar para confundir, a empresa pública e a sociedade de economia mista. A dica matadora está no capital. Na empresa pública, o dinheiro é 100% público. Já na sociedade de economia mista, o capital é misto, público e privado, e ela é sempre uma sociedade anônima, uma SA. Ufa, construímos uma base bem sólida, hein? Agora, para garantir que tudo ficou bem fixado, vamos para a nossa revisão final, o fichamento estratégico que o professor Lessa preparou com os pontos que não podem de jeito nenhum ser esquecidos. Então vamos lá, o resumo da ópera. Primeiro, pode ser é o ciclo de gestão. Segundo, nas estruturas, muito cuidado com a duplicidade de comando na funcional e na matricial. Terceiro, LIMPE é o código de conduta obrigatório. Quarto, desconcentração é interna, cria órgãos e tem hierarquia. Quinto, descentralização é externa, cria entidades e o vínculo é de supervisão. E por último, a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista está no capital. Anotado? E para a gente fechar com chave de ouro, fica aqui uma reflexão que já é um gancho para o nosso próximo encontro. A gente montou todo o esqueleto do Estado, entendeu como a máquina funciona. Mas a pergunta que fica é: como essa estrutura, muitas vezes vista como burocrática, pode se adaptar para focar não só em seguir regras, mas em entregar resultados de verdade para o cidadão lá na ponta? Essa é a grande questão que nos leva à nova gestão pública. Pense nisso. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, a plataforma te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!